Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Val da Artes da Nona e hoje estou aqui para mostrar para vocês e ensinar vocês a fazerem essa capa de almofada. Esse desenho dá um detalhe bem bonito e olha só, ela foi feita só a parte da frente, só a capa, e foi costurada numa capa de tecido. Eu usei esse tecido cru, tá? Usei a linha crua aqui também, fio 6, barbante, e deu esse efeito aí super interessante, super bonito na capa. Ok? Espero que gostem, gostando deixe um like, e ainda se não for inscrito, se inscreva no meu canal. E me sigam aí nas redes sociais, Instagram, e eu tenho uma página também, Artes da Nona, no Facebook, ok? Vamos agora para a lista de materiais e na sequência a aula. Para fazermos essa capa de almofada, nós vamos utilizar uma capa, tá? Essa minha aqui tem 43 centímetros e ela é de linho, né? Na cor cru, com fechamento por zíper. Tesoura para remate, a linha para nós costurarmos, né? Essa parte do crochê na capa, agulha de costura e alguns alfinetes aqui pra gente tá colocando a fim de segurar e facilitar a costura. Eu utilizei o barbante fio 6 da Barbante São João. Ele tem um tex de 885 e um cone de 500 e poucos metros aí dá o suficiente para fazer, tá? E vai ter sobra ainda. Ok? Então, vamos agora para a aula. Vamos iniciar, então, fazendo 79 correntinhas, tá? Lembrando que esse desenho, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, nós vamos fazer 79 correntes e vamos ficar com 77 pontos altos na primeira carreira. Sendo que o 77, ele não é múltiplo de 4, porém o 76 é. Então, por isso que a gente fala 76 mais 1, múltiplo de 4 mais 1, ok? Então, esse cálculo eu fiz de acordo com o tamanho da minha capa de almofada. Eu falei que ela tem 43 centímetros, cabe no enchimento tranquilo de 45, tá? Acredito que até no de 50 sirva, porque ela dá uma, assim, né? A hora que a gente põe o enchimento na capa, ela acaba afrouxando um pouco, né? No sentido da espuma diminuir, então acredito que caiba sim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro nozinho, tá? E fazermos aqui as 79 correntes. Então, eu vou fazendo as minhas e eu já retorno para iniciarmos aí a primeira carreira. Fiz, então, as 79 correntes, tá? Então, vamos lá. Laço a linha, conto aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço meu primeiro ponto alto. No próximo também, e assim, nós vamos fazer a carreira toda, tá? De pontos altos. Até o final. Quando chegar no final, certifique-se que tenha os 77 pontos altos, tá bom? Porque senão o desenho não dá certo. Então, eu vou fazendo os meus aqui e já retorno. Fiz, então, a primeira carreira de pontos altos, já me certifiquei que ele ficou com 77 pontos, tá? Vejam bem isso, então, 79 correntinhas e 77 pontos altos, ok? Aqui, olha, no meu ponto, que eu tenho um ponto justo, no meu fio 6, né? Eu fiquei com 40 centímetros. Ó, meu trabalho aqui tá dando 40 centímetros, tá, gente?
Conforme a gente for fazendo, ele vai crescendo. Então, não se preocupem com isso, tá? Então, vamos lá. Terminei essa carreira, eu vou virar o meu trabalho e iniciar a segunda. Eu vou iniciar aqui com 2 correntes, tá? 2 correntes seria o meu primeiro ponto alto, ok? E vou fazer mais uma de separação. Então, essa carreira agora é a carreira de quadradinhos. Laço meu fio, né? Pulo o 1 da base e no próximo eu vou fazer o ponto alto. Então, aqui, fecho o ponto. Faço uma corrente, pulo, no próximo faço o ponto alto. Uma corrente, e assim eu faço até o final dessa carreira. Encerrando, então, a segunda carreira, ó, percebam que falta um ponto, mas nessas correntinhas aqui, seria meu último ponto alto, então, eu vou fazer nele, tá? Eu pulo essa e faço aqui, ó, para o trabalho não ficar torto. Ok? Ó. Encerrando, então, essa segunda carreira. Viro o trabalho. Agora, nós vamos fazer, na terceira carreira, é uma carreira somente de ponto alto. Então, eu vou subir 2 correntes, como equivalendo ao meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Onde eu tenho aquela corrente de separação aqui, né, do quadradinho, eu vou introduzir aqui a linha, né, agulha, e vou fazer também. Então, ó, onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Opa. E assim eu vou fazendo a carreira toda somente de pontos altos, tá? Ó. Aqui não tem segredo. Chegando aqui, então, no final da terceira carreira, lembrando que aqui eu fiz 2 correntes, mais uma de separação, né? Pra fazer esse quadradinho. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui, como se fosse na minha corrente de separação, e mais um no segundo, na segunda correntinha aqui, tá, gente? Pra fechar essa carreira, senão fica com um ponto a menos aí, tá? Quem gosta de iniciar fazendo 3 correntes, pode fazer também. É que eu prefiro fazer com 2, que parece que o trabalho fica mais reto, tá? Olha, vamos medir para ver se ele se já cresceu. Então, aqui 0. Ó, já tá com quase 42, tá? Lembra que tava com 40? Então, tá, vamos lá, então, fazer a quarta carreira. A quarta carreira, eu vou fazer uma corrente aqui, só pra eu subir o ponto, da altura do ponto, ó, uma correntinha. E nele aqui mesmo, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, essa carreira aqui é todinha de ponto baixo, até o final. Só lembrando aqui, eu costumo pegar as 2 alcinhas, tá? Da corrente. Então, já é o meu costume fazer o trabalho assim. Eu acho que ele fica mais firme, né? Aí vai de gosto da pessoa, mas... Olha, então, a gente faz a carreira toda fazendo ponto baixo. Então, estamos na quarta carreira. Encerrando, então, a quarta carreira, ó, vou fazer o penúltimo ponto baixo. Opa, lacei o fio. Ó, ponto baixo.
E aqui, aquelas duas correntinhas que a gente iniciou, precisamos fazer mais um ponto nela, tá? Pra dar certinho aqui. E aí, vocês certifiquem que ficou com os 77 pontos, tá, gente? Pra não dar problema. Ó lá. Retinho aqui, tá? Viramos nosso trabalho. E vamos, então, para nossa quinta carreira. Vamos lá. Eu vou iniciar aqui com 2 correntes, tá? Que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Ó. Nós vamos fazer 5 correntinhas. Então, fiz os 2 primeiros pontos altos, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço a linha, pulo um ponto da base, vou no próximo. Eu vou fazer aqui, olha, um ponto alto, mas não vou terminar. Eu vou ficar com a laçada na agulha. Venho de novo, vou fazer outro ponto alto, ó, e seguro. Faço mais um. Tá? Então, eu vou ficar com 4 laçadas na agulha, que é aquela primeira e os outros 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Laço a linha e fecho tudo de uma vez aqui. Tá? Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Laço a linha, pulo um da base e vou fazer ó, seguro, 2, seguro e 3, seguro, tá? Laço a linha e fecho todos de uma vez. Opa, meu barbante aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço a linha, pulo um e vou novamente. 1, 2 e 3. Ó lá, e puxo tudo de uma vez, tá, gente? Então, essa carreira toda vai ser assim. Então, vou fazendo a minha aqui e eu retorno com vocês no final. Cheguei, então, no último ponto dessa quinta carreira. Eu vou fazer as 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Laço a linha, pulo um da base, vou no próximo e faço um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto, ok? Então, encerramos essa carreira. A gente inicia com 2 e termina com 2, tá? Então, olha como está ficando o trabalho, tá? Então, agora na próxima carreira é a sexta. Vamos iniciar, então, aí a sexta carreira. Virando o trabalho. Vamos fazer 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E mais 2 correntinhas aqui. Vou prender com ponto baixo nessa primeira alça que eu tenho. Prendi. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo na próxima. E assim, dessa maneira, eu faço toda a carreira. 2, 3, 4, 5. Prendo. Tá? Então, eu vou fazendo os meus aqui. 4, 5. E retorno aí com vocês no final dela. Tá, gente? Então, tá ficando assim, ó, dessa maneira.
Chegando aqui, então, no final da carreira, fiz as últimas 5 correntes, prendo nessa última alça. Só que agora, eu vou fazer, então, o mesmo que nós fizemos aqui no início. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes e terminar com um ponto alto. Porque no início, nós fizemos 2 correntes equivalendo ao ponto alto, tá? Então, aqui, eu termino com um ponto alto. E coloco ele aqui no finalzinho. Ó, retinho. Vira o trabalho, vamos fazer a 7ª carreira. Então, a 7ª carreira, nós vamos iniciar com 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço a linha e aqui dentro eu faço mais um ponto alto. Faço uma corrente e faço 3 pontos altos nessas alças, tá? Com uma correntinha de separação. Então, aqui, 1, 2 e 3, tá? E faço uma corrente de separação. Laço a linha, vou na próxima alça, 3 pontos altos. Uma corrente, laço a linha e faço 3 pontos altos. Então, nós estamos aí quase encerrando o nosso desenho, tá? Então, nessa carreira é isso, ok? Eu vou terminar a minha e aí retorno com vocês. Olha como tá ficando bonito o desenho. Gente, cheguei aqui então no final da 7ª carreira. Olha como tá ficando bonito o desenho, né? Então, fiz os 3 pontos altos, a corrente, e agora a gente vai encerrar nessa alcinha com 2 pontos altos, como a gente iniciou essa carreira, tá? Então, é isso daqui. Agora, vamos fazer a 8ª carreira, que é a última para compor esse desenho. Então, esse desenho é composto das 8 carreiras e a gente já está na última, aí é só repetir. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente, aqui para subir o ponto, né? E nós vamos fazer ponto baixo em todos os pontos de base. Então, já nesse primeiro, eu faço também, sempre lembrando de pegar as 2 alcinhas, né? Do ponto de baixo. Aqui, onde eu tenho correntinha, eu passo assim, ó, acho que é mais fácil. E aqui eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto da base da carreira anterior. Ó. Então, eu vou fazendo os meus e aí eu retorno. Vamos ver aqui, ó. É assim que tá ficando, tá? Gente, então, voltando aqui, olha, na última carreira, na 8ª, que é de ponto baixo. Então, fiz esse aqui no meio da correntinha, vou fazer nesse último ponto alto. E faço nessas últimas 2 correntinhas aqui que eram, que equivalem, né, a um ponto alto, tá? Então, o motivo está pronto, é esse daqui, tá? Fica bem interessante. Só mostrando pra vocês aqui que a metragem, a metragem, olha, vou tentar mostrar aqui pra vocês certinho, ó.
Tá com quase 43 centímetros, tá? 43 é aqui, olha. Então, você vê como que cresceu, né, o trabalho. Tava com 40 e ele cresceu. Então, agora, é só seguir, tá? Então, vocês vão fazer agora essa carreira do ponto alto, esse ponto quadradinho, ponto alto, ponto baixo, e assim vai, tá? Então, eu vou fazendo as minhas aqui e logo eu retorno com vocês. Gente, voltando então aqui com vocês, eu fiz 5 desenhos, tá? Que é o que eu falei, cada desenho equivale a 8 carreiras, né? Então, eu fiz, olha, vamos contar aqui juntas. Então, esse aqui é o meu primeiro, né? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, cinco desenhos, 5 blocos aqui do desenho, corresponde aí aos 43 centímetros, que é o que eu queria para essa capa de almofada. Tá? Então, eu terminei aqui com a última carreira, né, do ponto baixo, e aqui eu já posso cortar o fio. Nós vamos costurar com linha de costura, então, eu só vou fazer uma correntinha aqui, puxar o fio. E tá arrematando esse fio, tá? Então, é isso daí. Então, vocês vão fazer por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Ok? Gente, agora, então, vamos para a parte final, né? Da elaboração dessa almofada, que é colocar a nossa parte aqui do crochê na capa. Então, vocês centralizem ela certinho, aqui, ó, no começo, né? Pra onde a gente vai costurar. A parte de baixo, tá? Eu coloquei o que? O zíper meu tá aqui em cima, tá? Ó, o zíper tá aqui. Então, aqui, vamos colocar alguns alfinetes pra gente tá fixando melhor ela aqui no tecido, a fim de que não saia, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, não saia muito do lugar. Então, eu ponho um aqui, ponho outro um pouco mais pra lá, e assim eu vou fazendo aí pela volta toda, pra não correr o risco dela tá escorregando, né, na hora de costurar, tá bom? Então, eu coloquei aqui os alfinetes. Coloquei já a linha na agulha, né? Dei aquele nozinho aqui pra prender os 2 fios, tá, gente? Ó. E vamos começar, então, a costurar a nossa parte do crochê na capa de tecido. Então, vamos lá. Nós vamos pegar primeiro aqui no tecido, e lembrando que sempre pegando uma parte só, tá? Do tecido. Embora é uma costura bem fina, né? Mas... Então, pego aqui primeira. Essa partezinha aqui a gente põe um pouco pra dentro aqui pra arrematar esse fiozinho da linha, deixar ele escondido. Né, ó. E aqui é uma costura simples, eu pego um pedacinho do tecido e um pedacinho do crochê aqui da linha. Gente, pra fazer isso, não precisa ser costureira, assim, oficial, não, viu? Porque é bem simples. Ó, vou costurando. Claro, eu peguei um tanto de linha aqui que com certeza não vai dar. Eu vou ter que colocando mais linha na minha agulha, óbvio, né? Também é ruim trabalhar com a linha muito grande, né? Ó, então, um pedacinho do tecido, um pedacinho da linha do crochê aqui, ó, na beiradinha. E vai fazendo assim pela volta toda. Ok?
É o que eu falei, não tem erro fazer isso não, é bem prático. E a capa tá ficando linda, hein? Então, eu vou fazendo o meu aqui, e aí eu retorno com vocês pra gente ver aí como que ficou nossa capa de tecido com crochê. É um trabalho até gostoso de fazer, ó. E aquela coisa, né? Eu fiz esse vídeo porque eu ainda não tinha esse vídeo assim, né, da capa de tecido com o crochê todo numa das partes. Então, eu quis fazer por isso. Mas, nada impede que quem quiser fazer as duas partes de crochê e depois emendar, também fica lindo, viu? Fica à vontade aí. Isso aqui é uma ideia, né? Assim, a única coisa mais interessante é que já vem o zíper, já tá fechada, né? Se você fizer assim, ou você tem que colocar o zíper, ou o botão, ou um amarril, mas também não tem erro nenhum, não. Tá? Ó, então, eu vou fazendo aqui, e aí eu retorno aí com vocês. Gente, olha, terminei, então, a costura na volta toda, tá? Olha, é o que eu falei, não precisa ser uma costureira profissional pra tá fazendo isso, certo? Olha como fica as bordas. Aqui tá o zíper, olha, muito prática. Olha a costura, tá, gente, ó? Então, fica assim, ó, bem legal, tá? Então, foi assim que ficou. Agora, é só colocar o enchimento aqui, ok? Então, a aula era essa. Espero que tenha gostado, né, desse modelo de capa de almofada, que eu achei, assim, bastante prática. Aqui, né, uma parte de tecido e a outra parte com detalhe em crochê. Se assistiram o vídeo, se gostaram, deixem um like, que para o canal é muito importante. Se ainda não for inscrito, se inscreva aí no meu canal, que eu tô sempre postando novidades. E me sigam também nas redes sociais, Instagram e Facebook, ok? Obrigada, um abraço e até o próximo vídeo.